Estamos de volta diretamente de onde? Da cozinha, o lugar mais doce desse estúdio, porque hoje é dia de petit gâteau. E o chefe Jefferson Costa vai ensinar pra gente todos os segredos. Já estava aqui no tricô com ele, né, Jefferson? Exato. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Porque queremos tempo de forno, Com certeza. os truquezinhos pra que saia aquele petit gâteau assim que escorre. Exato. Bonito. Perfeito. Isso. O tipicamente francês. Exato. É fácil de fazer? Super fácil de fazer, uma receita super simples, não tem grandes segredos. O petit gâteau é um bolinho que deu errado, né? A gente tem uma quantidade menor de farinha numa receita proporcional aí para um bolo, teoricamente falando, e sem o fermento. Então ele vai para o forno. Qual é o segredo do petit gâteau? O tempo de forno. Se passar, ele vai virar bolo. Vai deixar de ter aquele parte interna líquida, né? Que a gente fala. Mas isso é super fácil, não tem segredo, o batimento também é tranquilo, dá para fazer uma coisa bem legal. E eu tô vendo que são poucos ingredientes, né? Exato. Então realmente é uma receitinha prática. Simples, super simples. São 5 ingredientes, é um tempo de preparo super curto, dá pra fazer com outros sabores, dá pra aromatizar o chocolate, colocar uma laranja, um limão, dá pra fazer uma coisa bem legal. A gente vai fazer o simples, Vamos mas... fazer o de chocolate clássico. Exatamente. Mas aí você se inspira e cria outros. Exato. Vou dar um recado enquanto você se organiza e já volto. Perfeito. Pra gente começar a nossa receita. Olha isso, gente. É muito bom, né? Com uma bolinha de sorvete. E tem que assar na hora, petit gâteau. Não é um doce que você consegue fazer e deixar na cozinha, né? Você faz na hora, quentinho, coloca a bola de sorvete e corre pro abraço. Vamos agora para o nosso petit gâteau. Ai, Leão, esse momento é difícil, né? Pra mim, especialmente. Ai. Jefferson, conte tudo pra gente. Vamos falar um pouquinho desse doce que acho que é o querido de muitos restaurantes. A gente passou um período grande dos anos 90 para frente, onde isso foi entrando nos cardápios dos restaurantes e foi um boom. Até hoje a gente tem esse bolinho que aí é o grande ápice de muitos restaurantes, de muitas casas. Eu já trouxe uma massinha pronta. Vamos colocar no forno? Porque aí você de casa consegue ver o processo real, assim, Exato. do tempo de forno, pra falar, poxa, na minha casa não dá certo. Jefferson, A gente vai parar, dá contar certo. esse segredinho. Pronto. Eu vou colocar no forno, aqui aproximadamente 8 minutinhos pra gente conseguir assar. Enquanto isso assa, a gente vai falar sobre a receita. Ótimo. Combinado? E aí, no final, as dicas e os truques pra que você asse Exatamente. certinho o seu bolinho. Então, ó, bolinho no forno. Bolinho no forno. Muita gente fala também que é um bolinho cru, mas não é cru, né? Por conta dos ovos, a preocupação. Teoricamente falando, as gemas, os ovos, quando ele chega numa temperatura, a gente perde aí, já terminou de cozinhar ele, né? O petit gâteau, ele é um pouquinho diferente, que realmente o meio ele não tá totalmente assado. Visto que é um bolo que tem um teor muito alto de chocolate e quase não tem farinha, ele não tá cru. Ele se tornou quase uma ganache, né? Entendi. Tem a presença dos ovos, mas ele chegou numa temperatura que já tá ok, não precisa se preocupar. A né? lista de ingredientes está passando aqui na tela pra você e no Instagram você confere também, tá? As Aqui a medidas. gente tem, na batedeira, eu já coloquei os ovos para dar uma pré-batida para poder subir. O que acontece aqui nesse processo? É o batimento dos ovos com açúcar. Ovos, gemas e açúcar. Ovos Super e fácil. gemas, né? Ovos e gemas. Então Certo. são 4 ovos e 3 gemas que vão. Aí aqui eu tenho o açúcar separado certinho, eu tenho aqui isso, esse momento. Eu vou dar uma batidinha bem breve só para isso incorporar. Perfeito, vamos lá. Aqui só para as pessoas de casa entenderem o que a gente precisa nesse momento para fazer esse petit gâteau. A gente tem aqui o batimento dos ovos, é para eles poderem dar essa espumada e ter esse movimento de quase uma gemada ali com açúcar, certo? E em casa eu bato por quanto tempo? Aproximadamente você pode bater os ovos diretamente com açúcar em média 3 a 4 minutos. Não vai passar não é disso. muito. Não, é super rápido. Aí eu tenho o nosso chocolate amargo. Derretido já. Exato. A gente vai fazer um opcional. Eu trouxe um chocolate 50%. Em casa, se as pessoas quiserem fazer metade ao leite, metade amargo para criançada, para não ficar tão forte o sabor do chocolate, quero aromatizar com uma laranja, um limão, de repente fica legal. Ah, eu quero fazer ao leite com doce de leite. Também é possível fazer. Chocolate branco também funciona? Também funciona. O que acontece com o chocolate branco? O teor de cacau é menor. Então, aliás, ele não tem um teor de massa de cacau. Então, a gente tem que controlar ali essa questão da consistência. Então, vou usar chocolate branco, aumenta um pouquinho essa quantidade. Ah, chefe, em quantos por cento? 15% tá bom.
tá? Certo. Só pra gente conseguir equalizar aí essa receita. E a mistura já é com chocolate derretido. É, já com chocolate derretido. Ai, chefe, eu queria colocar uns pedacinhos de chocolate pra ter diferente do meu petit gâteau. Fica à vontade. Tudo Põe uns pode pallets. aqui. Petit gâteau, ele aceita muita coisa, né? Eu falo que é uma receita bem variável. Então a gente Raspa consegue de ter... laranja fica muito muito bom, gostoso. muito bom. Então aqui eu derreti o chocolate, não tem uma temperatura, derrete devagar. Chocolate é um item que se você esquentar demais, você perde o chocolate. Você queima o chocolate. Então a gente tem o chocolate derretido, a manteiga amolecida. Não precisa ser a manteiga totalmente derretida líquida. Por quê? Porque a gente aí tem uma mistura muito líquida para você colocar para assar no mesmo momento. É aquele ponto de pomada. Exatamente. Né? Então já tenho aqui. Então o que a gente fez agora? A gente vai juntar exatamente aqui. Vou colocar aqui pra vocês. E basicamente acabamos a receita. Olha como é fácil. É super fácil. É uma receita para um final de semana, receber uma visita. É super tranquilo. Porque, por incrível que pareça, hoje é quinta, né? Quinta. Tá parecendo segunda-feira, mas já é quinta, amanhã já é quinta. sexta, já é final de semana. Aqui levemente vai mexer de baixo para cima, para poder incorporar esses ovos nesse chocolate, certo? Que a gente colocou agora. Terminamos de incorporar, ele vai ter uma consistência de mousse, né? Que eu falo que vai ter uma coisa meio aerada, porque eu fiz o batimento dos ovos com esse açúcar. Misturou isso, quando tiver totalmente homogêneo, eu vou entrar com a farinha. E a quantidade é reduzida mesmo de bem farinha. reduzida, que a gente tem uma quantidade bem pouquinho de farinha para uma receita tão pesada, no teor de ovos, de açúcar, de chocolate. Por isso que ela vai ficar, o meio vai ficar bem cremoso. Se eu colocar mais farinha, vai pesar, vai virar bolo. Exatamente. Não petit Então, gâteau. não petit gâteau. Então a gente tem a farinha, incorporar delicadamente aqui, certo? E acabamos. E a receitinha do petit gâteau é só isso. Ah, Jefferson, eu quero fazer para fazer uma revenda de um petit gâteau. É possível? É possível fazer essa revenda congelada. Você tem já um bolinho já no esquema para você vender em Mas caixas. é como eu faço? Eu asso? Não, você Não tem que asso. vender ele congelado. Tá. Existe também uma maneira de você pré-assar ele. Então, por isso que eu trouxe uma forminha de metal, né? Que é esse alumíniozinho que a gente encontra em todos os lugares, que é isso aqui. Tem vários tamanhos. Você consegue untar, né? Pode untar ela com um pouquinho de cacau em pó, ou misturar cacau com farinha, para quando o cliente for desenformar. Como você fez aqui, né? Ó, que tem já o cacau também. Exatamente. Exatamente isso. Pra gente poder aí ter essa venda. Petit gâteau é uma receita barata, simples, prática e que você tem uma rentabilidade E rende bem, financeira não rende? muito bem. Eu vou dar uma olhadinha no forno e ver como Vamos a gente tá. espiar, vamos espiar. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. E eu Então, coloco aqui, até a boca? vamos um segredinho do petit gâteau. Por mais que ele é um bolinho que não tenha fermento, a gente vai ter um crescimento mecânico, que é quando gera calor e a gente tem essa subida Pelos aí do... ovos. Exatamente. Então a gente tem uma aeração dos ovos. Então a receita tá aqui e a gente vai perceber que com o tempo ela começa a incorporar. Você vê que ela começa a endurecer um pouco mais. Eu trouxe uma pronta sem gelar, que é pro pessoal de casa entender um pouco isso. Ela não tá gelada. Nossa, parece mousse. É, pode colocar a mãozinha aqui, ó, ela não está gelada. Não, temperatura ambiente. Ela faz o quê? Ela fica com consistência, consegue ver? Ela lembra uma mousse, porque exatamente o tempo de descanso, o chocolate e a manteiga voltam em temperatura ambiente, eu tenho uma massinha assim. Então, antes de assar, eu tenho que esperar chegar nesse ponto. Não precisa. Isso aqui, eu vou receber meus convidados, vou fazer anteriormente minha massa, deixei descansando essa massa e depois eu vou utilizar sem problema. Isso Ou eu pode. O que não pode é assar antes dos não convidados. Pode assar dos convidados. Não chegar, tá um bolinho com a parte interna muito dura, né? E não fica legal. E eu coloco até em que lugar Vamos da lá. forminha? Aqui a gente tem, eu vou colocar com a colher, normalmente eu digo que um bom confeiteiro usa com saco de confeitar, mas a gente vai colocar a colher. Ah, não precisa, Aqui né? a gente vem aqui, certo? Esse vai ser um senhor bolinho, que é maior. É maiorzinho um pouco. Aqui a gente vai colocar ele e vai deixar um espacinho de aproximadamente um dedinho, tá? Por quê? Porque o petit gâteau vai subir. Quando eu sei que o petit gâteau está assado? Me as conte bordas... já já. Me conte já já, Jefferson. Pode Porque eu quero deixar. que você me conte, eu quero olhar. Como falta o quê? Uns 2 minutinhos de forno, né? Eu vou dar um recadinho e volto. E aí o Jefferson vai contar assim pra gente esse segredo do bolinho, tá? Vamos ao tempo de forno do petit gâteau. Tá perfumado o nosso estúdio, hein? Você tá Cheirinho sendo tá atraído, bom. Leãozinho? Ai, que cheiro bom! Vamos falar desse bolinho que Vamos eu acho lá. que é o Como momento. eu sei quando tá pronto? Eu vou mostrar pra você agora. Vamos então lá. a gente tem um petit gâteau já saindo aqui do forno. A gente vai perceber que a lateral dele subiu, tá vendo, ó? E a Sim. lateral, literalmente, ela virou já um bolinho assado, tá vendo aqui? Ela Quanto virou um tempo bolinho mais ou assado. menos de forno? De 8 a 9 minutos. Depende Ele do não seu vai, forno. exatamente. E a temperatura do forno? 180 graus.
a gente vai ter um forno a 180 graus. Então a lateral sobe, Exato. fica mais durinha, mas o meio ainda tá macio. Molinho. Exatamente. É mais ou menos por esse caminho. E aí, esse é o truquezinho do petit gâteau. Eu vou virar pra você aqui bonitinho. E eu acho que é legal colocar um primeiro e fazer um teste, Sim, não é? sim. Ao invés de colocar a receita inteira, coloque um, deu uma espiadinha, deu certo, Sim, aí sim. você segue o baile. Aqui a gente vai fazer ele aqui. Esse é o pratinho que você pode comer nesse pratinho. Segura aqui pra ser mais fácil pra quem for tirar. Vira ele em cima da forminha. Não tem segredo, não tem precisa se queimar, não precisa ter medo de tirar a forminha. Vem aqui, ó. Você untou com cacau, né, que Isso, nós eu untei vimos. com cacau. Aqui eu trouxe ele já, as forminhas untadas com cacau, pra ficar mais fácil, certo? O que que acontece? Algumas pessoas vão untar a forminha do petit gâteau com farinha. O excesso de farinha vai deixar o petit gâteau branco por fora. E aí a pessoa fala, nossa, mas ficou que bolinho feio, né? Não ficou legal. Com o cacau, eu consigo ter essa aparência. Vou servir pra você Lindo. com sorvetinho, pode ser? Com certeza. Claro que você pode. Eu já tava querendo partir o petit gâteau, porque esse momento vamos é bonitinho, lindo. vamos bonitinho, fazer uma coisa bonita. Esse momento é lindo. Eu trouxe um sorvetinho crocante aqui pra você provar com petit gâteau. E o charme do modo como você apresentou, né? Com detalhe em chocolate. Muito Tem que bonito, ter. Jefferson. Eu trouxe algumas Parabéns. opções pra você provar, alguns risquinhos pra decorar o prato. Acho que E não é complicado, Não, né? super facinho. A gente usa um saquinho de confeitar, a gente consegue fazer uns arabescos. Ah, eu não sei fazer isso. É simples, liçãozinha de casa. Aquela de criança que tem na cartilhazinha. É só dar uma só riscada. riscadinha. Não tem certo uma coisa e errado, legal. não. Vou dar um charmezinho Fique pra à você provar o vontade. petit Ó, gâteau. a ansiosa aqui. Aqui, um cacauzinho em pó, só pra gente ter esse toque. De repente a pessoa pode até aromatizar com uma canela, também fica interessante. Muito bonito, muito bonito. Posso? Fica à vontade. Ter as honras, então? Vamos lá, todos nós, nesse momento? Olha que delícia, gente. O centro do bolinho. Ah, tá mole. Ó, tem que ser desse jeito. É isso que a gente quer, então. Esse é o verdadeiro petit gâteau. Minha nossa, o pessoal de casa agora caiu do sofá. Que Espero honra que você experimentar. O quê? Quase meio-dia? Tá na hora já de experimentar. Vou provar primeiro só o bolinho, sem o À sorvete. vontade. Que delícia! Que delícia! E olha, a proposta de fazer ele mais amargo, Sim. Dá um contraste, né? Aí você pode usar Super. sorvetes mais doces, de repente não usa um creme, pode usar um sorvete de pistache, frutas vermelhas. Aí é a questão do brincar, né? Brincar com dos sabores que a pessoa gosta, um jantar, um almoço de família, super funciona. e dá pra fazer grande ou só pequenininho? Quanto maior, tem que controlar melhor o forno. É aí que estão os segredos do forno. O que a pessoa tem que fazer em casa tem que entender. As laterais do petit gâteau, as bordas dele, ela tem que subir um pouquinho, pra gente entender que tem uma película que assou. Porque senão eu vou tirar do forno, ele vai escorrer todo, vai ficar uma meleca. Então não é o ideal, é ter essa estrutura. Você percebeu que a gente virou e ele continuou intacto. Porque ele fez um cozimento lateral. Tem que acontecer, independente do tamanho. Posso fazer um petit gâteau grande maior? Posso. Não consigo fazer um petit gâteau desse tamanho. Mas um petit gâteau 500 gramas, consigo fazer um petit gâteau. Pra quem é iniciante, me corrija se eu estiver errado. Esse tamanho aqui é mais fácil do que esse, não é? É mais fácil o controle. Esse aqui, ó. É, porque aqui você consegue visualizar melhor. Como aqui um bolinho muito menor, a hora que ele subir a lateral, ele vai estar quase totalmente fugido. Exato, por Então, dentro, não tem exatamente. tanto pra escorrer. Exatamente. Aqui é mais fácil, ó. Então comece com essa forminha aqui, que vai dar certo. Um de cada vez, descubra o seu forno e faça. E toca o barco. Dicas maravilhosas, delicioso, Jefferson. Que bom que você Vou gostou. passar pra você de casa o contato do Jefferson. Peraí que eu estou na página errada. Conte pra gente seu Instagram, Jefferson. Meu Instagram é chef_Jefferson Costa. Lá tem um pouquinho dos meus trabalhos. Eu falo que o Instagram ele serve pra gente brincar um pouquinho aí, contar um pouco a vida, brincar com o trabalho. Atualmente trabalho na Offner e também tenho a minha cozinha, então eu faço esses dois paralelos, né? Trabalho, né, com uma equipe muito grande dentro de um trabalho que tem várias lojas em São Paulo e também tenho a minha cozinha que eu consigo fazer algumas vendas, consigo fazer consultoria e assim a gente vai tocando aí essa vida de chefiar casas e por aí afora. Parabéns, você é extremamente talentoso, Muito viu? obrigado, viu? Um presente, experimentar o seu petit gâteau. Muito Amei. obrigado. Obrigada.